Prepare-se, torcedor, porque o que vamos revelar agora não é apenas notícia, é dinamite pura, jogada nos bastidores do futebol brasileiro. O nome da vez é Cuiabano, um lateral que em questão de dias foi anunciado pelo Nottingham Forest. Contrato até 2028 e logo depois surge novamente no Botafogo, como se nada tivesse acontecido. É isso mesmo, você não entendeu errado. Um jogador vendido, mas devolvido quase no mesmo instante. O torcedor se pergunta: como explicar essa coreografia estranha, esse vai e volta digno de novela mal ensaiada? A imprensa tenta dar contornos de normalidade, mas as revelações que ecoam nos corredores do futebol jogam luz em uma trama muito mais obscura do que se imagina. Primeira revelação. O anúncio oficial do Nottingham Forest não durou sequer uma semana e, de repente, Cuiabano aparece novamente treinando com a camisa alvinegra, como se a viagem à Inglaterra tivesse sido apenas um sonho mal contado. Segundo pessoas próximas ao clube, não houve despedida, não houve lágrimas no vestiário, tampouco festa de despedida. Alguns companheiros de equipe comentaram em tom de piada que ele nunca chegou a desfazer a mala. A pergunta que surge é inevitável. Como um clube da Premier League assina contrato até 2028 e devolve o atleta em 4 dias? Que tipo de negócio é esse que desafia qualquer lógica do mercado de transferências? Segunda revelação. Nos bastidores de General Severiano circula a versão de que tudo não passou de um teatro cuidadosamente montado. Rumores dão conta de que a suposta ida para o Forest serviu apenas para maquiar movimentações de investidores. Evangelos Marinakis, dono do clube inglês, e John Textor, dono do Botafogo, seriam peças centrais dessa engrenagem. Segundo vozes de dentro da própria diretoria, a transferência funcionou como um presente simbólico para acalmar acionistas e mostrar que os dois clubes seguem de mãos dadas em negócios estratégicos que vão muito além das 4 linhas. O torcedor, sem perceber, teria assistido a uma encenação digna de peça de bastidor. E a imprensa? Essa preferiu tratar como um empréstimo normal, escondendo as perguntas que não querem calar. Terceira revelação. O mais curioso é que esse roteiro não é inédito. Há registros de outros jogadores que seguiram o mesmo destino. Saíram para o Nottingham e reapareceram no Botafogo, como se houvesse um vai-vem programado. Especialistas em mercado de transferências levantam o questionamento. Qual o sentido em vender um atleta, registrar o contrato por anos à frente e em questão de dias emprestá-lo ao mesmo clube de origem? Qual a lógica esportiva? Qual a lógica financeira? Torcedores mais desconfiados já ironizam dizendo que o Botafogo virou espécie de filial disfarçada do Nottingham. Alguns chegam a comparar a situação com uma ponte aérea, só que sem embarque nem desembarque de fato. A dúvida paira no ar. Cuiabano foi realmente jogador do Forest ou apenas um nome em papel timbrado para justificar algo muito maior? Esse primeiro momento deixa evidente que não estamos diante de uma simples transação de mercado, mas de um quebra-cabeça enigmático, cheio de peças que não se encaixam. Cuiabano pode ter se tornado símbolo de algo ainda mais profundo. Um personagem usado para validar um movimento que o torcedor comum não tem acesso nem clareza. O que está por trás desse jogo de aparências? Essa pergunta é o combustível que incendeia a revolta, a dúvida e a sensação de que os bastidores do futebol escondem muito mais do que as câmeras mostram. Quarta revelação. Em grupos de WhatsApp de torcedores, a dúvida rapidamente se transformou em indignação e depois em revolta aberta. Como é possível que um clube anuncie a venda de um atleta e apenas 4 dias depois ele esteja de volta como se absolutamente nada tivesse acontecido? Jogadores do próprio elenco, segundo relatos que circulam nos bastidores, teriam comentado em conversas privadas que Cuiabano jamais chegou a se despedir de verdade. Um deles, em tom de sarcasmo, teria dito que o lateral apenas posou para a foto oficial,
cumpriu o protocolo esperado e retornou à AOS Treinos como se fosse mais uma semana qualquer dentro da rotina do futebol. Há quem assegure que até mesmo funcionários do Botafogo já sabiam de antemão que a viagem seria curta demais para ser levada a sério, como se todo o processo já estivesse escrito antes de ser encenado. Esse rumor cresceu como fogo em palha seca e acabou fortalecendo ainda mais a percepção coletiva de que o torcedor apaixonado e fiel foi reduzido a mero figurante de uma trama cuidadosamente ensaiada para parecer espontânea. Na prática, porém, tudo já tinha final definido, restando apenas a encenação para manter a aparência de normalidade. Se a intenção dos dirigentes era convencer de que o episódio seguia os padrões do mercado, o efeito foi exatamente o contrário. O que emergiu foi desconfiança, sensação de manipulação e raiva, que inflamou a torcida, dando a entender que o espetáculo do futebol esconde engrenagens muito mais complexas do que se imagina. Quinta revelação. Entre os torcedores mais atentos, cresce a tese de que Cuiabano foi apenas uma peça dentro de uma encenação muito maior, talvez o personagem mais visível de um espetáculo que tem raízes muito mais profundas. O que se comenta nos corredores é que essa negociação foi só a ponta de um iceberg. O que permanece submerso segue em silêncio absoluto. Alguns arriscam dizer que o caso revela um verdadeiro laboratório de negócios obscuros, onde jogadores se transformam em fichas de cassino usadas em movimentações que pouco têm a ver com futebol. Outros vão ainda mais longe e levantam a suspeita de que existem interesses financeiros ocultos que utilizam a paixão do torcedor como cortina de fumaça para esconder engrenagens que jamais viriam à tona em condições normais. Não é coincidência, segundo essas vozes, que operações semelhantes já tenham ocorrido em outros clubes, sempre cercadas por um véu de mistério. Há quem diga que empresários e dirigentes se movem nos bastidores como peças de um tabuleiro silencioso, manipulando cifras e trajetórias de atletas conforme seus próprios interesses. Seja qual for a verdade, esse episódio deixou claro que o futebol moderno já não é apenas jogo, mas uma arena de manipulações, vaidades, cifras escondidas e estratégias que passam longe das quatro linhas. Cuiabano talvez nem perceba, mas virou símbolo de uma engrenagem cruel, onde o torcedor perdeu o protagonismo, ficando restrito ao papel de simples plateia, observando de longe um espetáculo que carrega mais perguntas do que respostas. E você, torcedor, o que acha de tudo isso? Esse vai-vem relâmpago foi coincidência ou encenação? Inscreva-se no canal, ative o sino e deixe o seu like para fortalecer ainda mais nossa comunidade. Sua opinião é fundamental, então comente aqui embaixo. Cuiabano foi usado como peça em um jogo de bastidores ou tudo não passa de mais uma transação mal explicada do futebol moderno?